Primeira Reis, lá atrás, volta tudo aí, perdoa o pastor. Capítulo 19, verso 4. Primeira Reis, capítulo 19, verso 4. Todo mundo achou? Ou precisa de mais um pouquinho? Vamos lá, vamos achando. Primeira Reis, capítulo 19, verso 4. Hoje que nós vamos estar falando nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é falar de uma grande realidade que nós estamos vivendo hoje como um mundo, a gente pisando aqui neste mundo. Eu coloquei aqui como tema da nossa palavra, daquilo que Deus me deu, como assim, o nome, quando vem a depressão. Quem aqui já passou por alguns momentos assim terríveis de tristeza, de amargura, e por um momento, por uma situação, por algo que você enfrentou, talvez por percas que você teve, talvez por momento que você estava vivendo, por circunstâncias da vida que foi gerado, e que te trouxe uma tristeza profunda, do qual você não tinha nem ânimo para você levantar e sair da cama. Quem já passou por isso aqui? A Bíblia, ela relata, fala com clareza para a gente que existe um dia mau, a gente passa por um dia mau. Só que muitas vezes, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, esse dia mau ele se estende. A gente passa por mais dias maus, a gente permanece mais dias maus. E às vezes a gente não consegue lidar com isso. E a depressão vem e joga muitas vezes a gente na cama, a gente não consegue entender, a gente não quer ver ninguém, a gente fica naquela situação difícil. Só para você ter uma ideia, como esse tema ele é tão atual no momento que nós estamos vivendo, eu peguei algumas informações preparando a palavra, só para você ter uma ideia. Hoje a depressão ela é a quarta enfermidade que está sobre a vida das pessoas. Ela é a quarta. Em 2020, que vai dar mais ou menos daqui 2 anos e pouquinho, ela vai, tudo indica, pelo crescimento dessa enfermidade, tudo indica que ela vai assumir o primeiro lugar. Então a Organização Mundial de Saúde, ela diz que existe uma possibilidade muito grande que em 2020 a doença que mais ataca o ser humano vai ser a depressão. A depressão ela vai ganhar de muitas doenças, como por exemplo o câncer e tantas outras que matam tantas pessoas. A depressão vai tomar conta desse público, da humanidade. Só para ter uma ideia, hoje, atualmente, calcula-se que existe mais de 121 milhões de pessoas que estão sofrendo por depressão nesse momento. 121 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, estima-se que é aproximadamente de 6 a 8% da população, nesse momento, estão padecendo por essa enfermidade na alma chamada depressão. A depressão ela tem pego mais as mulheres do que os homens, nos números aqui no Brasil. Ela atinge 60% as mulheres, 40% os homens. A depressão é uma doença que começa na alma por alguma situação e tem vários fatores que levam a pessoa a poder contrair ela. E que ela se
ela se espalha e transforma-se em uma doença física. Tem gente que ela tem uma doença física, mas a origem dela veio de uma depressão profunda. Então ela entrou num estado de depressão, de uma tristeza profunda, do qual muitas vezes ela não consegue nem entender, nem localizar aonde que está essa tristeza. E essa tristeza profunda, esse desânimo profundo que foi gerado no seu coração, acabou repercutindo no seu próprio físico. Gente, não sei se você conhece alguém aqui já conheceu alguém que já esteve no estado de depressão, que você talvez foi visitar, um parente, alguém próximo. É muito triste, né? Porque a pessoa ela acaba desistindo da própria vida. Geralmente, o suicídio, a pessoa ela terminar com a sua própria vida, ela dá fim na sua própria vida, está diretamente relacionada como consequências de uma depressão. Por não conseguir sair do estado de depressão e entrar num processo de tristeza profunda, por muita vontade de querer viver, mas não conseguir viver, ela prefere morrer. Então ela não morre porque ela tem vontade de morrer, na verdade ela tem vontade de viver, mas como ela não consegue viver, ela decide tirar a sua própria vida. A gente tem visto hoje a quantidade de suicídios que tem acontecido por conta disso. E talvez não, certeza, comprovado, nunca teve um número tão alto de pessoas doentes como nós estamos vivendo no dia de hoje, com um crescimento, como eu já disse, até 2020 ser a principal doença. E eu estou dizendo isso, falando isso, irmão, porque essa semana eu sofri demais. E eu tenho certeza que eu não entrei no estado de depressão. Tenho certeza disso, mas que eu vivi o dia mal, eu vivi. E a tristeza que me acometeu durante essa semana, o momento em que eu vivi durante essa semana, uma soma de várias coisas, me levou muito a refletir e a pensar e a entender aquilo que passa uma pessoa que está passando por um quadro de extrema depressão. Porque se você é uma pessoa sadia, você está bem, você está curado na tua alma, você está feliz, você está vivendo um dia bom, um momento bom da tua vida, é muito difícil de você compreender a pessoa que está enferma, com um quadro de depressão. Porque você está vivendo totalmente contrário daquilo que ela está vivendo. Tua realidade é muito diferente. Então a vontade que dá na gente, quando a gente, assim como pastor, que visita, que vou em muitos lugares, ver pessoas que estão passando, ou atender pessoas que estão passando por um quadro depressivo, a vontade que dá é pegar o dedo da pessoa e enfiar ela na tomada para dar um choque nela, para que ela possa se levantar da cama, para que ela possa sair daquela realidade de tristeza e ela começar a erguer-se de novo, a entender que a vida é boa, que é gostoso a gente viver, que pessoas são importantes para a gente, que as pessoas que estão ao nosso lado nos amam, que quer ver a gente bem, que está feliz com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Mas muitas vezes não é assim que acontece. A gente não, por mais que a gente tenta, a pessoa que está num quadro depressivo, ela entra num processo em que é muito difícil ela conseguir, com palavras, a poder resolver a sua situação. É uma doença, com certeza, que o mundo espiritual se aproveita dela. Você pode ter certeza que se existe uma doença em que o diabo ele adora colocar na vida das pessoas que possuem uma origem, não todo mundo depressivo possui uma origem diabólica ou que é o mal tentando infiltrar na vida da pessoa, não. Se a gente pensasse assim, a gente está pensando muito pequeno, irmão. A gente não precisa espiritualizar todas as coisas, apesar que a gente vive num mundo que é regido pelo mundo espiritual. Às vezes a depressão não tem nada a ver com o mal, mas o diabo se aproveita da depressão, da sua enfermidade, da sua doença para tentar destruir você. É como se você estivesse indo ao nocaute, você está numa briga de soco num ringue,
E de repente você caiu, e daí quando você está caído ali, você vai se levantar, é como se o diabo viesse e começasse a dar pancada em você, porque ele quer finalizar você. Ele se aproveita da sua queda, porque você está passando por um momento difícil, para tentar finalizar você, para encerrar com você, para tirar a sua própria vida. E ele faz com que você faz isso, através do quadro depressivo. Eu trouxe aqui algumas informações que é importante. E eu já vou entrar na palavra para você poder entender aonde eu quero chegar, irmão. Tem alguns sintomas de depressão. E eu queria que você abrisse bem teus ouvidos para que você possa entender se talvez, irmão, você está beirando um quadro depressivo. Ou se você realmente está no momento de depressão. Hoje a palavra, talvez para pôr em prática, ela não é para todos. Mas ela serve de informação para você, para que nunca, em nome do Senhor Jesus, você seja acometido por uma enfermidade dessa. Amém? Mas talvez tem gente aqui, se a gente pegar na estatística aqui, estatística do que nós lemos, estatisticamente, a gente tem pelo menos aqui 12 a 15 pessoas que estão num quadro de depressão, pelas estatísticas. Então essa palavra, talvez, você vai achar assim, pastor, eu estou vivendo o maior momento da minha vida, você vem falar de tristeza? Irmão, você tem que lembrar que a nossa vida ela é assim, ó. A gente passa por momentos muito felizes, e estamos muitas vezes no auge da nossa felicidade, mas mesmo você estando no melhor momento teu, se prepara, porque esse momento ele vai passar. E vai ter momentos que você vai passar de extrema dificuldade. Você que está vivendo num momento difícil, se prepare, irmão, porque você vai reagir em nome de Jesus, e você vai começar a viver o melhor de Deus. Tem fim a tua tristeza, mas como também os nossos momentos de... Nossa felicidade, ela também é regada por momentos de tristeza, e se você não estiver preparado com a cabeça bem sadia, você pode se encontrar num quadro de depressão, irmão. Eu vou falar para você, é triste. Vou trazer aqui alguns sintomas, para ver se você se identifica com algum deles. Preste bastante atenção. Uma pessoa acometida por depressão, os sintomas mais comuns. Primeiro, tem apatia, desinteresse, desmotivação. Tem dificuldade de realizar tarefas cotidianas, coisas que faziam sempre, começa a ter a dificuldade para fazê-la. Tem mais ânimo para fazer. Incapacidade de tomar iniciativas. Não consegue. Está pregado numa cama, não consegue nem levantar da cama. Perdeu o prazer. Começa a fazer as coisas, já não mais por prazer, transforma-se em obrigação. Aquilo que você tinha prazer em fazer, você continua fazendo a mesma coisa, só que aquilo já não é mais prazer para você. Já começa a ser obrigação e peso na tua vida, algo que você tinha tanto prazer em fazer. Excessiva preocupação consigo mesmo. Pessimismo, nada vai dar certo. Retraimento social. Tem pessoas que se trancam dentro de casa, trancam dentro do quarto, não quer ver ninguém. Isolamento. Alteração do apetite, tanto para mais como para menos. Tem gente que para de comer, porque não tem mais nem apetite mais para poder se alimentar. E tem gente que começa a comer absurdamente. No quadro depressivo, ela começa a engordar muito, porque está em quadro depressivo dela, leva ela a se alimentar demais. Perturbação do sono, não consegue descansar, só consegue dormir através de remédio, medicamento, porque ele deita para poder descansar, você não consegue se desligar dos seus problemas. Você está num quadro em que a tristeza é tão grande, e você fica com a cabeça tão pensando nisso, que você não consegue fechar os olhos, dormir e acordar disposto para o outro dia. Cansaço, fadiga, mesmo sem fazer grandes esforços. Porque a depressão, ela traz esse cansaço, essa fadiga, e não é física. Ou seja, não é porque você fez um exercício.
Porque se você fizer um exercício, você vai descansar, dormir 8 horas na noite, você vai acordar no outro dia, você está renovado para um dia de novo. Por mais que foi um dia difícil, você suou a camisa, trabalhou até mais tarde, dormiu 8 horas, 9 horas, noite de sono, você acorda renovado. Porque é físico o seu cansaço. No caso da depressão, não é um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço na alma. Então a pessoa, por mais que ela não fez nenhum exercício, ela se sente fadigada. Dificuldade de concentração, enfraquecimento da memória, pensamentos de morte. Fica pensando, como é que eu vou me matar? Como é que eu vou fazer? Verdade, irmão. Difícil. Sentimento de desvalia ou culpa. Muitas vezes a depressão ela vem por um sentimento de culpa. Tristeza profunda porque você se sente culpado de algo. E isso é alimentado na enfermidade da depressão. Sentimento de sofrimento. Irritabilidade, explosões, crise de raiva. Talvez algo que você nunca fez, você começa a fazer. Você começa a gritar com as pessoas, ter crises de histerismo diante de uma situação pequena que normalmente você sadio, você nunca faria. Você teria o autocontrole, mas porque você está num quadro depressivo, você não tem mais controle, você explode. Tonturas, falta de ar, dor difusas em vários lugares pelo corpo. Esses são os sintomas mais comuns que existem na depressão. Não sei se alguma coisa se identificou com você. Com certeza que algumas, não é porque você tem um desses sintomas significa que você está num quadro depressivo. Mas de repente, algumas coisas identificando, e você num processo de tristeza profunda, sem origem, sem explicação lógica, pode identificar que você está num momento desse. E essa semana foi bem difícil para mim. Bem difícil mesmo. A gente passou por bastante problemas lá na casa de recuperação. Algumas decepções muito grandes. Uma decepção muito grande. Coisas foram acontecendo no dia a dia que foi, de alguma forma, foi machucando meu coração. Cheguei terça para quarta-feira, eu não lembro se foi terça para quarta ou quarta para quinta, eu acho que foi terça para quarta. Passei muito mal em casa. Daí fiquei bem cansado, fui buscar o Pedro, e acho que foi terça mesmo, e eu não conseguia nem respirar direito, falava assim, Pedro, não estou passando bem. Chegou na terça-feira mesmo, já tive quadro de febre, já comecei a ter problema no estômago, já tive diarreia forte, vomitei bastante também. Só que não era nada de algo que comeu, que a gente, poderia ser assim, o pastor comeu alguma coisa estragada que pudesse gerar isso. Não, todo mundo lá de casa se alimentou com as mesmas coisas e ninguém ficou doente. O único que ficou ruim foi eu. Até hoje ainda estava ruim. Liguei para o Everton para que o Everton pudesse ficar de sobreaviso, porque se eu não conseguisse vir para o culto por um motivo da enfermidade, ele pudesse me substituir. O Everton, obrigado, o Everton veio preparado para a palavra, Deus vai usar ele em outro culto, em nome de Jesus a palavra vai ser ministrada. Mas graças a Deus consegui estar aqui. E eu conversando com a Tuca sobre o que é a origem disso aí, daí a Tuca falou, na verdade tudo é emocional. E eu consegui compreender que era emocional. Um staff. Um momento assim que muita coisa acontecendo, muita preocupação, coisas na empresa onde eu trabalho, coisas na ONG, na igreja, e coisas acontecendo para todo lado, e enfim, decepções, dificuldades, tudo isso foi se agravando, que de repente explodiu no meu físico, gerando em mim uma enfermidade. E eu fui à luz da palavra, porque quando a gente se sente assim, estou bem agora, amém, irmãos? Estou bem, por isso que eu estou aqui, glória a Deus. Irmãos, e quando a gente se sente assim, a gente vai buscar na palavra, porque às vezes a gente se sente fraco. Às vezes,
quando a gente se sente dessa maneira, no nosso dia mal, quando assim parece que está tudo nebuloso, como parece assim que está tudo obscuro, a gente acha que Deus abandonou a gente, parece que é assim, será que minha fé mudou? Por que Deus não está vindo intervindo? Daí a gente busca na palavra pessoas, histórias, assim, eu faço isso, para poder entender aquilo que está acontecendo comigo, para que eu possa entender também o que aconteceu com alguns homens narrado na palavra, para que eu possa entender aquilo que eu preciso fazer para mim ser curado, amém? Porque aqui está a resposta, o manual de vida nosso. A Bíblia diz assim que nós erramos por não conhecer as Escrituras e não pormos em prática as Escrituras. Então você precisa pôr em prática, aqui está nosso manual. Você quer viver de maneira certa, correta? Está na Bíblia, na palavra. E eu busquei na palavra, e você abrir e folhear a Bíblia e começar a estudar ela, você vai ver vários casos de pessoas, homens grandiosamente usados por Deus, referência para a gente, que passaram por quadros semelhantes e passaram por quadros depressivos, até mesmo buscando a própria morte, diante do problema e da situação e do momento em que estava vivendo. Eu creio que o quadro, a pessoa que é mais fácil de a gente identificar essa depressão, e é isso que nós vamos falar aqui rapidamente, é o de um homem chamado, que é um grande profeta. Se a gente fosse qualificar os profetas, tem profetas menores, eles são menores não porque eles profetizaram não coisas importantes. Profetas menores que estão na Bíblia, porque o livro deles são pequenos, por isso que são menores. E os profetas maiores é que eles têm mais coisas escritas na Bíblia daquilo que profetizaram. Então não significa que a profecia dos menores tem menos qualidade do que os maiores. Mas dentro dos profetas maiores, eu creio que é o maior de todos os profetas. E é sobre ele que eu queria falar, que ele passou por um quadro depressivo, que está nesse texto que eu pedi para que você abrisse, que está em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Quem sabe o nome desse profeta? Elias, um grande homem de Deus, usado por Deus. E eu queria mostrar isso para você, irmão, porque você estar por um momento assim não significa que Deus abandonou você, ou que a sua fé é pequena, ou que você está passando por um problema na vida espiritual. Você está passando por um momento difícil, e que Deus, da mesma forma que veio na providência de Elias, vai vir na sua providência nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? E você vai aprender para que você possa, quando vir esses momentos difíceis, você poder superar esses momentos difíceis. Em 1 Reis 19:4, diz aquilo que foi uma palavra, e que essa palavra gerou o quadro depressivo nele. Foi o que prejudicou, foi aquilo que atrapalhou. E diz assim, 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Verso 2, perdão. A gente vai ler depois o 4. O verso 2 diz assim, em cima um pouquinho. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Jezabel era a mulher de Acabe, que reinava em Israel nessa época. E ela era uma mulher que não seguia Deus. E ela profetizou isso, não é profetizou, na verdade ela deu uma ordem, ela deu um recado para Elias daquilo que ia acontecer com ele. Se você não conhece a história antes desse versículo, daí você poderia falar assim, mas pastor, até eu ia ficar assim. Você já pensou se chegasse nós vivêssemos numa monarquia e o rei, a rainha chegasse para você e dissesse assim: ó, seguinte, Everton, vou escolher você, tá? O Everton, é o seguinte, ó, amanhã sua cabeça vai estar numa bandeja. Com certeza, talvez o Everton ia deprimir,
né, sabendo que a maior autoridade da nação onde ele está submetido, a mulher do rei, a rainha, que ela tem um poder, ela pegar e ameaçar ele, dizendo que em 24 horas a sua cabeça ia estar numa bandeja. Só que quando a gente ouve só isso, a gente pode até justificar o momento de tristeza do qual ele entrou. Mas a gente tem que olhar a história como um todo e saber o que aconteceu antes para que ela pudesse falar isso. Eu sei que algumas pessoas sabem, mas só para você entender. Elias, ele foi um grande homem de uma família não sacerdotal, não tinha uma origem a família dele, e Deus escolheu ele para profetizar. E ele profetizou algo sobre Israel que trouxe um prejuízo muito grande para Israel. Deus chamou ele para profetizar o seguinte: que por um período ia secar a chuva sobre aquela nação. Deus estava totalmente entristecido com o seu povo, porque Acabe perverteu seu coração, casou com uma mulher que não era temente a Deus, e eles começaram a criar altar para Baal e para outros deuses, e começaram a deixar Deus de lado, e o povo começou a se converter a religiões pagãs. Deus entristeceu seu coração e ele queria tratar com o povo. Deus trata com a gente quando Ele quer chamar a nossa atenção, irmão. A gente falou isso hoje na Escola da Fé. Deus todo tempo está querendo puxar a nossa orelha em algumas coisas. Deus está assim, chamando a sua atenção. Deus permitiu que acontecesse isso, que secasse a chuva, porque Deus estava chamando a atenção do povo dele, para que o povo olhasse para Deus poderoso, nosso Deus do qual nós cremos, e deixasse de se converter a um Deus que não podia nada, um Deus sem poder, um Deus pagão, um Deus criado pelo inferno, para desviar as pessoas do Deus poderoso que é o nosso Deus, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, depois que ele profetizou. A vida de Elias transformou-se, virou do vinho para a água, porque Acabe tentou, e Jezabel, de todas as formas, matar ele durante esse tempo, porque dizia que ele tinha amaldiçoado a terra. E ele teve que fugir, irmão. Ele foi alimentado por Deus por corvos. Ele estava passando fome e encontrou a viúva de Serepta, lá em Serepta, e ali ele foi alimentado por ela. Alguns conhecem a história. Enfim, ele passou por seus maiores dificuldades nesse período em que ele profetiza que não ia cair água sobre a chuva e durante o tempo de seca. Agora imagine só como estava Israel durante 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva. Eu estava assistindo o jornal esse final de semana. A gente está vendo uma seca muito grande lá no norte do nosso país. A Amazônia, que sempre foi úmida, nunca faltou chuva, terra rachada, tudo morrendo, pessoas passando sede, dificuldade, porque faz 100 dias que não chove. A gente estava aqui padecendo por chuva, nós estamos recebendo uma graça aqui hoje, uma bênção do Senhor essa chuva. Quantos aqui oraram para que chovesse? Irmão, a gente não tivemos 100 dias de escassez, eu creio que não chegou a ser 100 dias sem chuva. Agora imagine só, a gente passou dias sem chuva, a gente já padeceu, um monte de gente com doenças respiratórias, escorpião aparecendo nas casas de um monte de gente, tudo fruto do clima e do momento, porque nós estamos vivendo um momento de escassez de chuva, estávamos vivendo, Deus nos abençoou, menos alguns dias. Agora imagine escassez na terra, numa terra de 3 anos e meio de não pingar uma gota de água, irmão. Acabou com a nação, acabou com o país. E quem profetizou isso? Elias. Eu creio que foi uma dificuldade muito grande, irmão. Ele teve que viver fugido. As pessoas queriam matar ele por conta do que ele tinha profetizado. Passou 3 anos e meio, Deus pegou e falou para ele assim, seguinte, agora você vai profetizar algo agora sobre a terra. Vai chegar um momento em que a gente vai vir agora e mostrar quem é o Deus de Israel. E Deus falou para ele assim, você vai chamar todo mundo, todos os profetas de Baal, todos os profetas
pagões, e vai se reunir todo mundo no centro da cidade e vai criar 2 altares. Eles vão fazer o altar deles e você vai fazer um altar para mim. E você vai desafiar esses profetas. E você vai fazer o seguinte desafio para eles: que o Deus de Israel vai ser o Deus do qual, diante do altar e o sacrifício ali, né, o novilho ali esticado no altar certinho, do qual Deus manda fogo do céu para que possa ser consumido o altar. O Deus que fizer isso vai ser o Deus de Israel. Daí ele reuniu todo mundo para que fizesse isso. Foi corajoso, irmão, diante de uma nação que estava se transformando numa nação pagã. Olha só, uma nação que não cria em Deus. E se juntaram a toda a multidão e todos os profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que é o outro deus pagão, 850 profetas ali reunidos. E eles começaram desde o começo da manhã e foram até ao longo do meio-dia, clamando aos deuses deles para que pudesse ser consumido o altar que eles montaram para esses deuses. E nada acontecia, nada. A Bíblia diz que Elias até zombava, falava assim: ó, não está no fogo porque o Deus de vocês talvez está ocupado, talvez está em outro lugar. Ele até tirou uma na cara dos profetas. Olha só, ele cheio de poder de Deus, cheio da presença de Deus, vivendo talvez o melhor momento dele com Deus. Daí a Bíblia conta que não veio fogo, não aconteceu o sacrifício. Daí chegou a vez dele. Na hora que chegou a vez dele, ele foi mais uma vez e ele foi lá e falou assim: ó, eu não quero que fique desse jeito, porque está muito seco, joga água. O que é a água com fogo? A água é até mais poderosa que o fogo, porque quem que apaga o fogo? A água. Olha só, ele pediu para que pudesse encharcar de água todo o altar inteiro, bem encharcado. Ele fez um lagar, um lugar onde a água estava em volta ali do altar, jogou a água, desceu água, e ele foi e clamou a Deus para que pudesse descer fogo do céu, para que pudesse queimar aquele sacrifício. O que aconteceu? Veio fogo do céu. Glória a Deus por isso, amém? Irmão, nisso o povo de Deus entendeu que quem era o Deus verdadeiro, Deus poderoso, era o Deus de Israel, era o Deus de Elias. E Elias deu uma ordem, quando isso aconteceu, para que todos os profetas fossem mortos à espada. Todos foram mortos. Olha, ele teve uma grande vitória. Ele conseguiu concluir aquilo que era plano de Deus para a vida daquela nação, recuperando a credibilidade de Deus na vida daquelas pessoas que estavam sob a influência do mal, da gestão daquele país, sendo influenciadas por uma religião pagã, para deuses pagãos. Deus usa a vida dele, restabelece ali e mostra que aquele lugar é lugar de Deus de Israel. Imediatamente a isso, você conhece a história, daí ele pede para o ajudante dele olhar 7 vezes para fora depois para ver se estava vindo chuva. Daí o ajudante vem e diz que tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Daí quando aparece na última vez uma nuvenzinha tamanho da mão de um homem, daí ele fala: já avisa Acabe que é para ele ir embora, que vai descer muita água. Então, um homem de Deus, um homem que vivendo pela fé e vendo as coisas acontecerem. Diante de tudo isso que aconteceu, vem Acabe contra para sua esposa Jezabel o que havia acontecido e a afronta que foi ao Deus dela, e a morte dos seus profetas. Ela se enche de ira e ela se levanta contra Elias, dizendo aquilo que nós lemos aqui no texto de 19, verso 2. Olha só, quando ele ouve isso, diante de uma grande vitória, olha só, a depressão de Elias não veio diante de uma derrota, veio em seguida uma grande vitória. Diante de uma palavra de uma mulher, ele, infelizmente, ele se permite deprimir. Daí no verso 4, olha o que diz no verso 4. 1 Reis 19, 4, diz assim:
E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele deprime, ele foge, e ele busca a própria morte diante de uma indagação de uma mulher. Eu queria aqui dizer que Deus colocou no meu coração as causas, o motivo que gerou essa depressão em Elias. Eu queria que você abrisse seu coração, porque talvez você um dia vai precisar se lembrar dessa mensagem, ou talvez você precisa da cura hoje, você precisa identificar aquilo que está, onde está a raiz da sua tristeza, irmão. E eu dividi aqui. Primeira coisa, Elias teve visão errada daquilo que gerou a ameaça. Olha só o texto que está em 19:2. Olha, vou ler de novo a ameaça de Jezabel. Jezabel ameaçou ele assim, ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: ó, assim me façam os deuses, e outro tanto, se certo de amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, estavam mortos os profetas, então falando que ia matar ele. Assim me façam os deuses. Quem eram esses deuses que ela estava falando? Era o Baal, Azera e outros deuses pagãos, que foram desafiados por ele e pelo Deus de Israel, e que não conseguiram nem colocar fogo no altar. Um Deus que ele zombou momentos antes. Ele zombou porque era um Deus que não podia fazer nada por eles. E ela ameaça usando o nome desses deuses, e mesmo assim ele se submete a essa ameaça. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que muitas coisas que nos levam à tristeza, que muitas vezes nos leva a um momento de depressão, é coisas que nós permitimos entrar na nossa mente. Não é a primeira, nem 10ª, nem 20ª vez que a gente fala aqui na igreja. O campo da batalha do diabo para poder tentar destruir a gente está na nossa cabeça. Ele não pensou, ele não raciocinou, ele deixou se levar, ele deixou ser influenciado pelo diabo, diante de uma mentira de um Deus que não podia fazer nada contra ele, porque o Deus que ele servia é muito maior que qualquer tipo de Deus pagão, irmão. Ele viu uma preocupação de algo que não iria acontecer. O Augusto Cury, quem gosta de ler livros aqui do Augusto Cury? Se o seu José estivesse aqui, ia levantar as duas mãos e os pés, né? Seu José lá da chácara, seu José Reinaldo, se você quiser saber de algum livro do Augusto Cury, é com ele, irmão. Só não pede emprestado porque ele tem uma ciumeira dos livros lá que é grande. E ele gosta muito. Augusto Cury, ele é um homem, um médico, e ele era pagão, e ele conheceu o Senhor Jesus, entregou sua vida para ele. Um homem grandiosamente usado por Deus, conhecido no mundo inteiro, e escreveu muitos livros, muitos mesmo. E uma das palestras que eu tive o privilégio de assistir, quando ele esteve aqui em Cianorte, ele disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim, ó: 90% das preocupações que nós carregamos conosco, elas não acontecem. A gente se preocupa, 90% das nossas preocupações que te tirou o sono, que te levou a um estado de depressão, que te trouxe tristeza no seu coração, raiz de amargura no seu coração, algo que você está achando que vai acontecer com você e te deprimiu, e às vezes até pegou você no seu próprio físico. Estou curado, irmão, em nome de Jesus. Até no próprio físico, 90% deles não vai acontecer. 10% vai se submeter. Você vai gastar 90% de energia em algo que não vai acontecer. E é isso. Ele gastou toda a energia e se deprimiu diante de uma palavra que não ia acontecer. Porque além de tudo, eram deuses que ele já havia presenciado, que não era poderoso o suficiente para atingir ele, que ele tinha a proteção do Deus Altíssimo.
do Deus de Israel. Então, irmão, em nome de Jesus, cuida da sua mente. Em nome de Jesus, que você não materialize problemas, que você não traga problemas para você, que não vai acontecer. Vive um dia de cada vez. A Bíblia diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, cada dia, irmão, como é que você está se preocupando do mal que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Você nem sabe se vai acontecer, se vai ser assim ainda ou não. Talvez você está se deprimindo, se entristecendo para algo que vai acontecer lá na frente, que você nem sabe se verdadeiramente vai acontecer, porque muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar a situação. Então, em nome de Jesus, que você possa ter um olho certo, em nome de Jesus, um diagnóstico certo do seu problema. A gente, infelizmente, por diagnóstico errado, uma visão errada, a gente tem trazido para a nossa vida muita preocupação desnecessária. Eu lembro um dia que faz muito tempo que eu parei de doar sangue, voltei agora, esse ano eu voltei a doar sangue. Eu fiquei muitos anos sem doar sangue. O meu sangue é O negativo, que assim é sangue raro. Se qualquer pessoa aqui sofrer um acidente, não souber o seu sangue, e você precisar tomar sangue, o sangue que vai para você é o O negativo, que é o doador universal. Então o meu é o doador universal. Eu lembro que aqui na cidade as pessoas ligavam para mim da rede de saúde, quando vencia o tempo, para mim doar. Porque é um sangue que mais vai, porque às vezes não dá tempo de fazer o fator RH da pessoa, daí já coloca na pessoa o O negativo, para não ter problema de rejeição e não trazer problema na saúde da pessoa até a morte. Então, eu doava. Daí um dia eu fui numa médica, era uma médica que estava lá. Daí na hora que eu fui fazer o exame para doar o sangue, ela pegou e falou assim, ela olhou com uma cara para mim, que você não tem noção da cara que ela fez. E ela disse assim, pôs aqui em mim, daí ela tirou, pôs de novo no coração. Ela olhou para mim, eu falei, já comecei a sentir, estou morto, tem 10 dias de vida, eu preciso ir embora para resolver minha casa, porque o jeito que ela olhava, daí ela falou assim, ó, o seguinte, você não pode doar sangue. Mas por quê? Porque você tem problema no coração. Eu saí de lá assim, já morto, praticamente. Será que eu vou conseguir chegar em casa? Será que eu já estou tendo um ataque cardíaco? Me abateu. Eu lembro que a minha mãe foi comigo, a gente foi correndo para Arapongas, que meu tio é médico, para ele fazer urgente, fazer um eletro e todos os exames que tinha que fazer para descobrir que eu tinha no coração. Daí foram ver, o médico, meu tio, ele disse assim, ó, isso aí que você tem não é nada, isso aí é um sopro que você tem desde quando você era criança. Pode voltar lá e doar sangue de novo. Daí saí de lá aliviado, irmão. Mas você vê como é que é um diagnóstico errado, já quase me matou. Um diagnóstico errado. Quando eu recebi o diagnóstico certo, já veio a felicidade. Por diagnósticos errados da situação em que você está vivendo, muitas vezes, irmão, você está deixando e você está permitindo se abater. E de repente você está ficando doente até no físico, e contraindo até uma depressão por algo que não tem valor. Você está sofrendo à toa. Assim foi com Elias, não precisava sofrer. O Deus de Israel estava com ele, irmão. Ele ouvia a voz de Deus. Ele deu uma ordem. Parou de chover 3 anos e meio. Foi quando ele deu a ordem para a chuva, voltou a chover. Ele pediu fogo do céu, desceu o fogo do céu. Ele estava com fome. No momento de fuga, Deus mandou que levasse para ele, o corvo levasse comida para ele. Olha as experiências que ele teve com Deus. Acho que precisava se abater diante de uma mulher falando isso para ele. E ainda que cultuava a deuses pagãos e inimigo do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, que você possa também entender e ter diagnóstico certo. Não sofra por coisas que não vão acontecer. Segundo, cansaço físico e mental diante da depressão que viveu ao longo dos 3 anos, quando profetizou a seca. Segunda causa da depressão dele foi acúmulo de coisas. Primeiro, ele ouviu o diagnóstico errado. Segundo, ele estava cansado.
Porque por 3 anos e meio ele teve que fugir. 3 anos e meio ele foi perseguido. Ele estava exausto diante de tudo aquilo que tinha acontecido. O esgotamento físico trouxe a ele um cansaço tão grande que deixou ele vulnerável para poder contrair uma doença, uma enfermidade que foi a depressão que pegou ele. A gente precisa cuidar do nosso físico, da nossa saúde. Irmão, você tem que cuidar da sua mente. Você tem que cuidar do seu dia a dia. Estou falando para mim, porque eu não cuido. E eu sei disso. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Porque eu sei o quanto que eu preciso ouvir isso. Você tem que cuidar do seu físico. Você tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que ter uma noite boa de sono. Você tem que estar descansado para os desafios de um dia, de um outro dia. A parte física influencia muito a parte emocional. E a parte emocional doente vai gerar em você uma doença crônica. Vai transformar isso numa depressão. Aconteceu isso com Elias, estava esgotado. 3 anos e meio de muita loucura, vivendo escondido. Passando por momentos difíceis. Que se findou quando aconteceu tudo isso. Mas veio uma carga de peso, de cansaço, de fadiga, de estresse, que acabou contaminando ele, trazendo para ele essa enfermidade. E por último, a última causa da enfermidade dele foi a falta de enxergar o resultado do seu esforço. Eu acho que foi há 2 semanas atrás, a gente falou sobre isso aqui. Eu estava falando sobre o profeta Jeremias, não sei se os irmãos aqui vão lembrar. Que Jeremias foi o profeta chorão, e o grande problema de Jeremias foi porque ele profetizou, e diante de todo o seu esforço em profetizar aquilo que Deus mandava ele profetizar, ele não viu o fruto do seu trabalho. Então ele profetizou e não via nada acontecendo. Assim também aconteceu com Elias, porque apesar dele ver tudo aquilo acontecendo, ele não tinha visto ainda o resultado daquilo que aconteceu, dos 3 anos e meio de seca, da grande vitória que ele teve sobre Baal, sobre aqueles deuses pagãos. Apesar de ele saber que foi grande aquilo que Deus fez, o resultado ainda ele não tinha participado do resultado. E quando a gente se esforça e não vê o resultado, a gente se abate. Então, em nome de Jesus, irmão, mais uma coisa para a gente aprender. Cuidado, porque talvez Deus levantou você nessa terra para que você possa plantar, para que você possa semear. Talvez você não vai colher. Tem um ditado chinês que eu lembrei agora, que diz assim, que quem planta tâmara, não colhe tâmara. Alguém já viu esse ditado? É um ditado chinês, né? Por quê? Porque a tâmara, quando você planta ela só vai produzir frutos depois de 100 anos. Então significa assim, se eu estou com uma semente de tâmara, eu vou plantar lá no meu quintal, lá na chácara do Seu Vivo, a nossa geração não vai ver a fruto desse plantio. Então quem plantou não colhe. Mas não significa que você não fez uma coisa boa e que você produziu e conseguiu com êxito exercer aquilo que você se propôs a fazer. Eu plantei a tâmara vai crescer, vou presenciar o crescimento dela. A única coisa que eu não vou conseguir, porque eu não vou chegar na idade, é de poder eu comer o fruto. Mas a minha geração vai comer esse fruto. Eu não vou ver o resultado, mas o que eu fiz vai ficar marcado por gerações. Então, em nome de Jesus, que a gente possa entender isso. Que às vezes o resultado do nosso esforço não vem no momento em que a gente está esperando. A gente vive num mundo, num tempo que a gente quer tudo muito rápido. A gente vive num mundo globalizado. A gente quer resultado assim, Eu lembro que antigamente estudava-se para fazer seminário, por exemplo, para você ser um pastor, era 4 ou 5 anos. Hoje aqui o seminário presbiteriano, ele é 3 anos. O seminário está com pouquíssimos alunos, porque é 3 anos, porque todo mundo busca o quê? Curso de 6 meses, 1 ano. Se você falar que tem que fazer um cursinho de 2 meses, já desanima. Porque a gente quer tudo assim, A gente quer que as coisas acontecem rápido na nossa vida. A gente não consegue entender que existe um tempo de Deus,
diante dos nossos esforços para acontecer um milagre. A gente quer casar, a gente quer achar a mulher de Deus para a nossa vida, o homem de Deus para a nossa vida, no dia que nós decidimos que nós queremos entrar para um relacionamento. Hoje eu entendi, Deus, chegou o meu momento, já estou preparado para entrar para um namoro, agora eu preciso. Passou uma semana, Deus, você virou as costas para mim. Faz uma semana que eu estou orando por uma pessoa, para o Senhor colocar na minha frente, eu não vi ninguém, nem uma mulher de Deus, nem um homem de Deus. Por quê? Porque a gente quer na hora. Irmão, resultados, eles vêm. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Lei da semeadura. Tudo que você plantar vai produzir uma colheita. Pode ter certeza disso. Vai vir no tempo certo. Amém? O resultado vem no tempo certo. Eu lembro que no início da casa de recuperação eu me deprimia muito quando alguém saía da casa, ou quando a gente trabalhou bastante tempo na vida de uma pessoa e depois ela recaiu. Eu passei por quadros depressivos muitas vezes por conta disso, por não saber lidar com isso, porque eu queria ver resultado, irmão. Eu queria ver a pessoa bem. Eu queria que o fruto do nosso esforço pudesse demonstrar na recuperação total da pessoa, da onde ela não vai mais usar droga, mais do que isso, vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu aprendi ao longo da caminhada que independente, irmão, pode até a pessoa ter recaído, mas a semente que nós plantamos está dentro do coração dela e vai germinar e vai produzir frutos. Ela pode atrasar a semeadura, mas vai produzir frutos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa aprender com isso, irmão. E eu queria que você acompanhasse só para a gente ler. A gente está terminando. 1 Reis 19, a partir do verso 5. Veja a providência de Deus na vida de Elias. E é a providência de Deus na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E é a providência de Deus em todos os momentos em que você se encontrar em quadros depressivos. Tenha certeza, irmão, que nosso Deus é um Deus que cura. E é um Deus que vai produzir cura nessa noite. Vai te ensinar para que você possa levar essa cura para muita gente que está passando por sofrimento, que está passando por momentos de tristeza. A palavra de Deus diz em 1 Reis 19, 5 a 6, veio a ação de Deus na vida de Elias para poder mudar esse cenário que ele estava vivendo. E o texto diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava com pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Primeira provisão de Deus na vida de Elias: cuidou do seu sustento físico, deu para ele o alimento, ele tratou daquilo essencial para que possa existir vida. Ele deu alimentação, ele deu a Bíblia, ele deu uma nutrição física, no momento que ele estava passando de extrema fadiga, diz que ele viveu 6 anos. Irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar o alimento, que o Senhor possa te dar a água, e que o Senhor possa te dar o descanso nessa noite, para que todas as áreas da sua vida, seja emocional, seja física e seja espiritual, possa ser suprido nessa noite. Amém? Verso 8: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus mudou o ambiente. Mudou o ambiente. A necessidade das vezes, irmão, a gente mudar o nosso ambiente. Talvez você está convivendo só com pessoas negativas e que de alguma forma está trazendo mal para você. Busque pessoas que possam de alguma forma mudar o ambiente onde você está inserido. O ambiente é importante. Mude a área. Mude as pessoas que talvez você tenha compartilhado.
Tem gente que está doente, compartilhando a sua vida com pessoas doentes. Vai ficar mais doente ainda. Além de você adoecer mais, você vai levar essa pessoa a ficar mais doente do que ela estava. Mude o ambiente. Vai mudar, vai procurar pessoas que possam realmente acrescentar na sua vida. Pessoas sadias, que podem dar uma palavra de Deus na tua vida. Que possa profetizar bênção na sua vida. Que possa abrir seus olhos diante do problema em que você está vivendo. Que possa te levantar, que possa orar, interceder por você, que possa ter a certeza que a vitória vem. Pessoas de fé, pessoas que creem num Deus poderoso, altíssimo, que vai vir, vai trazer cura para a tua vida, em nome de Jesus. E por último, verso 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também Jeú, filho de Nissim, e ungirás rei de Davi, rei de Israel, e também Eliseu, o filho de Zaspate, de Abel-Meloá, ungirás profetas em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á e a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus dá direcionamento para o futuro dele, e traz a realidade do diagnóstico daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Se seu irmão se lembra, mas ele estava chorando porque ele se sentiu só e não viu produzido fruto daquilo que tinha acontecido. Deus vem e diz assim: ó, você não está sozinho. Tem 7.000 que não se corrompeu a Davi. Tem 7.000 que não se ajoelhou diante de Baal. Tem 7.000 pessoas que estão esperando você para que você possa voltar e profetizar e fazer e concluir a obra que está no seu coração. E Deus direcionou ele: ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Sabe por quê que eu aprendo, irmão? Que nós nunca iremos morrer, em que doença for, que depressão que for, antes de nós cumprirmos com a nossa missão. A depressão não é o fim. A gente precisa entender que é um momento em que a gente precisa superar em Deus, porque tem uma missão que precisa ser concluída na nossa vida, e não é ela que vai interromper essa conclusão da nossa missão. Em nome do Senhor Jesus, debaixo de uma realidade, você não está sozinho. Tem 7.000 com você, irmão. Você não está sozinho. Tem uma multidão com você. Você não está sozinho. Se está pesado o fardo para você carregar, tem pessoas que acreditam num Deus Todo-Poderoso, que está presente neste lugar e que vai sustentar você, vai te ajudar, irmão, para que você possa ser vencedor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você clamar a Deus, Deus vai revelar coisas ocultas daquilo que você precisa para você continuar com a sua caminhada. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que em nome de Jesus você possa tomar posse dessa palavra em Jeremias 33:3, irmão. Deus vai revelar os sonhos dele na sua vida e vai tornar você verdadeiramente feliz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero que você fique de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Deus está presente neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, se existe alguém aqui que está de alguma forma doente, se tem alguma pessoa aqui com uma tristeza profunda, que não está conseguindo superar, que está difícil de caminhar, não é porque você está fraco, irmão. Deus está dando essa palavra para você hoje, para que você possa se fortalecer. Você está passando por isso, irmão, porque você deixou que isso acontecesse. Mas Deus quer mudar a tua história nessa noite. Deus quer dar força para você superar os seus problemas, as suas lutas. Deus, Ele está entrando em providência na sua questão. E em nome de Jesus, Ele quer nessa noite te devolver a alegria. Ele quer te devolver o ânimo. Ele quer te devolver a paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci
no mundo, para de olhar para o momento, foque seu olho no futuro, e o futuro é a vitória em Cristo, em nome de Jesus. O Senhor quer sarar você, o Senhor quer curar você nessa noite. Se você se encontra assim, se você chegou aqui cabisbaixo, entristecido, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá receber a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mude o ambiente nessa noite. Toma uma atitude diante da tua doença, da tua enfermidade, da tua tristeza, da tua depressão. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Se você se encontra assim, irmão, vem para cá agora. Em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Que os dias de tristeza possam cessar nessa noite. Que você possa dar direção para a tua vida em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor possa fazer parte da sua vida em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer devolver para você a alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a cabeça, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se deixa bater. Em nome de Jesus. Chegou o dia da sua vitória. Deus vai revelar para você. Deus vai falar com você. Eu creio, irmão. Se Deus mandou dar essa palavra, porque Ele quer agir poderosamente nessa noite na sua vida. Em nome de Jesus, permita Deus agir na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, ore a Ele aqui. Você está aqui na frente, ore. Toda lágrima derramada será cessada na sua vida. Em nome de Jesus, vai ser transformada em lágrimas, em choro de alegria. Em nome de Jesus, não permita que o diabo entre na tua mente, dizendo que você não vai dar certo, que você é um derrotado. Ele é um enganador, ele é um mentiroso. O Senhor manda dizer que você é pedra preciosa, assim como foi dito aqui no início do culto telefônico. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é algo mais precioso que Deus tem. Deus ama você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua realidade, irmão. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Em nome de Jesus, prossiga para o alto. Você não está sozinho. Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado, irmão. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus. 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 Deixa Deus falar seu coração, irmão. A oração de poder é a tua oração. Clama a Ele agora. Clama a Ele. Clama a Ele. Clama a Ele. Clama a Ele em nome de Jesus. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Em nome de Jesus. A vitória é certa em Cristo Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus. Faz a tua presença, Senhor. Traz a cura, Senhor. Traz a cura, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que sara. Em nome de Jesus. Faz em ti, Senhor. Faz em ti, ó Pai, em nome de Jesus. Faz em ti, Senhor. Faz em ti, ó Pai. Faz em ti, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra, ó Deus. Nós ministramos essa palavra vindo do trono do Senhor. E eu tenho certeza, ó Pai, que tinha pessoas, ó Pai, aqui tá essas pessoas aqui no altar, ó Deus, clamando a Ti, clamando por um milagre, clamando por uma recuperação. Ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar mudando, ó Senhor, todo o quadro depressivo,
toda tristeza, agora, Deus, transformando em alegria, em paz de espírito, ó Deus. Uma alegria que só o Senhor pode dar. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar mudando histórias nessa noite. Ó Pai, que o Senhor possa estar mudando realidades nessa noite. Ó Pai, que nós possamos ver com clareza a intervenção do Senhor. Ó Pai, que nós possamos ver o Senhor vindo na providência, ó Pai, daquilo que nos amargura o nosso coração. Ó Pai, que nós possamos ter a visão certa, ó Deus, daquilo que nos aflige. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos estar sadios fisicamente. Ó Pai, em nome de Jesus, toda doença física que tenta de alguma forma trazer desânimo, fadiga, estresse, que agora, ó Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que todos aqui possam ter ânimo, Pai, que possam ter bom ânimo no Senhor, disposição, garra, ó Deus, para poder vencer. Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um aqui, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. Ministra ao coração de cada um e que nós possamos ouvir, ó Pai, de grandes coisas que o Senhor vai realizar e fazer na vida de cada pessoa. Eu te louvo e te engrandeço, ó Deus, porque Tu sabes o quanto que eu precisava dessa palavra, Senhor, e eu gravo ela agora aqui, Senhor, assim como meus irmãos, nós gravamos no nosso coração, e que em nome de Jesus possamos ter uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de paz, e que a vitória do Senhor possa ser em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre tenho falado aqui na igreja que às vezes pequenas coisas Deus fala comigo em situações pequenas. Às vezes é uma frase, às vezes é um negócio que eu li. E hoje falamos hoje de manhã que Deus chama a nossa atenção em pequenas coisas e está chamando a nossa atenção em todo o tempo. E eu estava assistindo uma série que a gente assiste, que eu até trouxe esses dias atrás aqui um pedacinho dela. E tinha uma médica que ela estava ganhando um diploma, e ela ia ganhar um diploma. Daí essa médica chegaram para ela e disseram assim: ó, parabéns pelo diploma que você ganhou. Ela pegou e disse assim: ó, eu não ganhei o diploma, eu conquistei o diploma. Amém. Irmão, em nome de Jesus, as coisas que Deus coloca à disposição para nós, elas estão disponíveis para a gente conquistar. A terra prometida era uma terra que Deus separou para um povo, para o povo dele. É a terra mais perfeita, terra que emana leite e mel. Só que era uma terra que precisava ser conquistada. Só habitou naquele lugar quem entendeu isso e quem conquistou aquela terra. Então, em nome de Jesus, irmão, essa palavra no seu coração, ela precisa ser conquistada. Está disponível para você, mas se você ficar esperando cair do céu, que algo milagroso aconteça, se não tiver o teu esforço, não vai acontecer. Então, em nome de Jesus, se esforça, irmão. Levanta. Amanhã é um dia novo, uma semana que está começando hoje. Amanhã é segunda-feira abençoada, não é maldita como é pregado lá fora. Que você possa levantar disposto para o dia de amanhã, vivendo aquilo que foi ministrado, conquistando essa mensagem, trazendo para a realidade, para a tua vida, em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus está disponível para você, mas é a necessidade de você conquistar. Amém? Em nome de Jesus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus.